Em 2020, um nome dominou as redes sociais, os noticiários e as conversas do Brasil inteiro. Márcio Smelling, humorista, ator e um dos homens mais poderosos da televisão brasileira. Foi acusado de assédio sexual por 8 mulheres que trabalharam com ele nos bastidores da Globo. A repercussão foi imediata. Ele perdeu o emprego, perdeu projetos, perdeu a reputação, que levou anos para construir. Mas a história não terminou como muita gente esperava. Anos depois, a própria promotoria, o órgão do governo responsável por acusar, disse que não havia provas suficientes. A maioria dos casos foi arquivada. E até hoje, um único caso ainda corre na justiça. Então, o que realmente aconteceu? Esse vídeo não vai te dar uma resposta pronta. Vai te contar os fatos, do começo ao fim, e deixar você tirar suas próprias conclusões. Para entender esse caso, você precisa primeiro entender quem é Márcio Smelling e o tamanho do lugar que ele ocupava. Nascido no Ceará, Smelling começou a carreira no humor ainda jovem. Foi construindo o nome aos poucos, até chegar à Globo, a maior emissora do Brasil. Lá dentro, ele não era só um funcionário, ele chegou a ser diretor do núcleo de humor da emissora, o setor responsável por alguns dos programas mais assistidos do país. Pensa no que isso significa. Ele decidia quem entrava, quem ficava, quem crescia na carreira. Numa emissora do tamanho da Globo, esse tipo de poder é enorme. Num ambiente assim, agradar quem manda pode acelerar carreiras. Desagradar pode acabar com elas. Era nesse ambiente que as mulheres que o acusavam trabalhavam. 2 atrizes e uma diretora de imagem, todas com carreiras em andamento, todas subordinadas a ele de alguma forma. Porque quando o poder está desequilibrado, entender o que é uma escolha livre e o que é uma pressão velada nem sempre é simples. Mas antes de falar sobre processos e decisões judiciais, é importante colocar o foco em quem realmente importa nessa história. As mulheres que decidiram falar. A primeira delas você provavelmente já conhece, Dani Calabresa, uma das humoristas mais queridas do Brasil. Aquela que a gente via sorrindo na televisão, fazendo todo mundo gargalhar. Em dezembro de 2019, ela foi a primeira a fazer uma denúncia formal, não na polícia, mas internamente, dentro da própria Globo. Ela usou o canal Compliance da emissora, que existe justamente para esse tipo de situação. Por muito tempo, ela ficou em silêncio, publicamente. Quando finalmente falou, disse que demorou porque tinha medo. Medo de não ser acreditada. Medo do que poderia acontecer com a carreira. Depois de Dani, outras vieram. Georgina Góes, atriz que trabalhou no núcleo de humor da Globo, descreveu um ambiente onde situações de constrangimento eram tão frequentes que ela demorou para perceber que aquilo tinha um nome. Nas palavras dela, eu demorei para entender que não eram normais e tinham um nome de assédio. Ana Carolina Portes, também atriz, foi uma das 3 mulheres cujo processo foi aceito pela justiça em 2023. Renata Rich e Verônica Debon também escolheram mostrar o rosto e contar suas histórias publicamente, no momento em que fazer isso ainda tinha um custo enorme. E este custo era real. Falar contra um dos homens mais poderosos da Globo, sem garantia nenhuma de que alguém ia acreditar, sem saber o que ia acontecer com a carreira, exigiu uma coragem que vale ser reconhecida, independente do que a justiça decidiu. Em outubro de 2020, uma advogada chamada Maíra Cota concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo. Foi ela quem trouxe as acusações a público pela primeira vez. Segundo Maiara, 8 mulheres que trabalharam com Márcio Smelling na Globo relatavam situações de assédio sexual. Mas ela deixou claro, naquele momento, as mulheres não queriam ir à justiça. Elas queriam, por enquanto, apenas que a história fosse contada. E a história foi. Em poucas horas, o caso estava em todo lugar. Twitter, televisão, WhatsApp. O nome de Márcio Smelling virou assunto nacional e a Globo, pressionada, abriu uma investigação interna. Mas o que exatamente essas mulheres diziam ter acontecido? De acordo com o inquérito, que chegou a ter mais de 2.400 páginas, os relatos descreviam situações em que Smelling teria usado sua posição de chefe para fazer abordagens com conotação sexual. Mensagens pelo WhatsApp, comentários no ambiente de trabalho, situações que, segundo as acusadas, as deixavam desconfortáveis, mas que elas respondiam de forma descontraída, com medo de prejudicar a própria carreira. Em um dos trechos do processo, aparece uma mensagem onde Smelling escreve: "Pagarei essa entrega com noites selvagens de sexo." A mulher responde com uma risada e diz: "Cobrarei." Parece uma brincadeira entre 2 pessoas, certo? As acusadoras explicaram que respondiam assim, exatamente para não criar problemas, que era uma forma de desviar sem confrontar o chefe diretamente. A defesa de Smelling, por outro lado, usou esse mesmo tipo de troca como prova de que tudo era consensual. E foi exatamente essa ambiguidade que complicou tudo.
dentro e fora da justiça. Quando as acusações vieram ao público, todo mundo queria saber a mesma coisa. A Globo sabia? A emissora abriu uma investigação interna, ouviu pessoas, analisou relatos e no final comunicou à justiça que não havia encontrado provas suficientes para confirmar o assédio. Melian deixou a Globo em 2020, logo após as denúncias vierem à tona. A emissora nunca explicou publicamente, com detalhes, o que de fato aconteceu nessa investigação interna. Não disse quem foi ouvido, o que foi analisado, nem como chegou a essa conclusão. E isso gerou uma pergunta que muita gente fez na época. E aí surgiu uma dúvida inevitável. Até que ponto uma empresa consegue investigar um caso envolvendo um dos próprios diretores? Não tem resposta fácil para isso, mas é uma questão que vale ficar na sua cabeça enquanto você acompanha o resto dessa história. O fato é que enquanto a Globo conduzia sua investigação interna, as mulheres que fizeram as acusações ainda não tinham ido à justiça. Elas ficaram por um tempo sem um canal oficial para ser ouvidas de verdade. E Melian, por sua vez, foi o primeiro a acionar a justiça, não como réu, mas como vítima. Ele entrou com um processo pedindo reparação pelos prejuízos que as denúncias causaram na sua vida e na sua carreira. Foi só em agosto de 2023 que 3 das 8 mulheres formalizaram as acusações na justiça, 3 anos depois das denúncias originais. De 2020 para cá, o caso foi tomando caminhos que poucos esperavam. Em 2023, 3 mulheres finalmente formalizaram as acusações na justiça. A promotoria recebeu o caso e Melian virou réu oficialmente. Parecia que o processo ia avançar. Mas aí veio a primeira virada. O próprio Ministério Público, o órgão do governo que tinha a função de acusar Melian, pediu para encerrar o caso. A justificativa foi direta. Depois de analisar tudo, os promotores disseram que não encontraram provas de que Melian tivesse usado sua posição de chefe para forçar ou pressionar as mulheres. Segundo os promotores, haviam mensagens que indicavam alterações de teor sexual iniciadas também pelas próprias funcionárias. Algo que a defesa usou para argumentar que as relações eram consensuais. Só que a juíza responsável pelo caso não concordou. Ela disse que havia indícios suficientes para continuar e marcou as audiências. A defesa de Melian então entrou com um pedido para suspender o processo, e conseguiu, pelo menos temporariamente. Depois disso, em março de 2026, mais 2 acusações foram arquivadas. Dessa vez porque o prazo legal para julgá-las já tinha passado. É o que a justiça chama de prescrição. Em outras palavras, demorou tanto que a lei não permite mais julgar esses casos. Hoje, das 8 mulheres que fizeram acusações lá em 2020, resta apenas um caso ainda em andamento na justiça. 6 anos depois do início de tudo, resta apenas um caso em andamento. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão difícil. Porque dependendo de quem conta, esse caso é sobre abuso e poder. Ou sobre destruição pública sem provas suficientes. E talvez a verdade esteja justamente no espaço desconfortável entre essas duas versões. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso novo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Você acha que a justiça foi feita neste caso? Compartilhe com alguém que curte crime real e até a próxima!